Nós iniciamos há poucos dias uma nova série de estudos. A série de estudos que aponta para o Eu Sou de Jesus. E Cristo afirma: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida. Cristo Jesus faz diversas afirmativas em que Ele coloca-se como o Eu Sou. O Eu Sou. E é fundamental que entendamos essas aplicações de Cristo Jesus, essas metáforas, para que nós possamos crescer no nosso conhecimento do Eterno. Para que seja na nossa vida, irmãos, como um recipiente no qual pinga a palavra do Senhor de forma constante. Assim precisa ser a nossa vida. Um recipiente, um vaso, no qual a palavra do Senhor está sempre pingando, enchendo-a. Para que assim nós possamos entender a mensagem de Cristo. E tentarmos, e é possível, e tentarmos viver em conformidade com aquilo que Ele quer. É totalmente possível vivermos a verdade do Senhor, mesmo que os dias sejam difíceis, que haja um total esfriamento, mesmo que as coisas aparentemente não sejam tão boas, mas quando nós entendemos quem é Jesus, o Eu Sou, vamos também entender, irmãos, que a nossa vida com Cristo não depende necessariamente de um ambiente totalmente propício a uma vida de comunhão com o Senhor. Haja vista que nós estamos sobre a face da terra, sejam dias bons ou maus, para honrar, para glorificar, para bendizer o Criador, para vivermos a verdade do Senhor a cada instante, a cada minuto. E esta é a grande realidade do Todo-Poderoso para as nossas vidas. E nós não podemos fugir desta verdade jamais. Mas sim, irmãos, é tentar, irmãos. É tentando que vamos conseguir. E o Senhor conhece o nosso coração e Ele sabe das nossas intenções. É certo que hoje vamos tentar, talvez logo mais vamos tropeçar, mas levante e tente novamente. Não podemos é parar, não podemos é desistir. Temos que seguir sempre em frente. Mesmo que concluamos que está tudo perdido, que a figueira não produz mais frutos, vamos cortar a figueira. Vamos jogar a figueira no fogo, mesmo que seja essa a nossa conclusão, mas não façamos assim. Vamos adubar a figueira. E esse adubar é mesmo vivendo contra a correnteza, mesmo vivendo nesses dias tão difíceis, nos aproximarmos ainda mais do Eu Sou, porque Ele tem a solução. Eu sou a solução. Não tem esta afirmativa de Cristo, mas Ele poderia muito bem ter falado àqueles que o ouviam: eu sou a solução. Oh, glórias! E Jesus com certeza mostra-se como a solução para as nossas almas. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 10, leremos versículos 7 a 10. João capítulo 10, versículos 7 a 10. Quero convidar os irmãos a ficarem de pé em reverência. Quando nós falamos, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, é uma redundância, viu, irmãos? Na verdade, nem se aplica muito, já que a reverência à palavra do Senhor tem que ser constante na nossa vida, todos os dias da nossa existência, seja aqui no templo ou onde quer que estejamos, sempre reverentes à palavra do Senhor. Amém? Mas, pro forma, fiquemos de pé. João capítulo 10, versículos 7 a 10. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade, lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, para matar,
para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, glórias! Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua graça para com as nossas vidas, pela Tua misericórdia, por ser a porta aberta pela qual nós passamos, aleluias. Oh Deus, muito obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, ensina-nos para que possamos melhorar nessa caminhada, nos aperfeiçoarmos nessa caminhada para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, nós observamos algo interessante. Jesus, no decorrer da sua história sobre a face da terra, ele usou diversas parábolas. Ele citou diversas pequenas histórias para fazer que o povo entendesse a sua mensagem com mais clareza. As parábolas para nós hoje, que vivemos numa realidade diferente à qual viviam aquele povo, cultura, tempo, talvez as parábolas tornam-se complicadas e você as lê e não consegue entender muito bem. Mas nos dias de Jesus, eram palavras extremamente compreensíveis para os seus ouvintes. Vemos ainda que Jesus fez uso de algumas figuras de linguagem, entre elas metáforas, onde ele se comparava com alguma situação ou objeto, para que as pessoas também pudessem compreender. E é necessário, irmãos, entendermos e procurarmos ver quão grande é o cuidado do Senhor para com as nossas almas. Mesmo metáforas simples, mas possuem uma profundidade que nós muitas vezes não alcançaremos no decorrer de toda a nossa existência sobre a face da terra. Só vamos compreender de fato a profundidade quando estivermos lá na glória diante da porta. Ô bênção! Diante de Jesus, diante daquele que deu a sua vida para que um dia pudéssemos sermos servidores dele, sermos servos dele. Amém? E nessa metáfora, nessa afirmativa de Jesus, ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Ele revela a cada um de nós que é o único caminho, só existe um caminho e o caminho é Jesus. Fala-nos ainda, irmãos, de segurança e de vida abundante. Esse texto que nós lemos, ele abrange todas essas áreas que são fundamentais para que tenhamos uma vida sadia aos pés de Cristo Jesus. E hoje vamos meditar um pouco a respeito dessa afirmativa de Jesus: eu sou a porta. Para que nós possamos aprender um pouco mais, para que a nossa vida com Jesus seja cada dia mais firme, mais segura. Nós vamos ler, para que nós possamos meditar, versículos 7 e 8. Jesus é o único acesso à salvação. Irmãos, eu sei que vocês têm plena consciência que não há outro caminho além de Cristo Jesus. No entanto, nós somos, muitas vezes, impulsionados a darmos um jeitinho no caminho que é Jesus. De certa forma facilitando ou não recebendo, não atendendo tudo aquilo que Ele exige para que nós possamos estar no caminho. E esta palavra de hoje mostra-nos que Jesus é a porta de acesso a esse caminho, é a porta de acesso à salvação. Versículos 7 e 8. Mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Amém? Jesus, amados, falava diante do povo judeu, diante de autoridades eclesiais. Estavam ali alguns sacerdotes, e Jesus abre a sua boca e diz: olha, eu sou a porta. Talvez para nós hoje é muito simples: Jesus é a porta, Jesus é a porta, nós pregamos isso, afirmamos isso, cremos nisso. Mas essa afirmativa de Cristo diante do povo judeu foi tipo uma bomba lançada sobre eles.
E a revolta cresceu ainda mais, já que Jesus estava mostrando-se como o Salvador. Eles nem aceitavam a Jesus, eles não tinham Jesus como referência de Messias. Eles esperavam que nascesse um Messias poderoso, grandioso, de uma família notória, talvez de uma família sacerdotal, enfim. E eis que nasce Jesus. E eis que Jesus se apresenta como o Todo-Poderoso, o enviado, o amado, o Filho de Deus. Eis que Jesus, na sua audácia, vou usar o termo audácia, talvez não se aplique, mas hoje nós vemos como uma audácia de Cristo. Ele chega diante daquele povo e diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Você não consegue entender o que aconteceu. É difícil nós compreendermos. Mas Jesus estava jogando por terra, irmãos, aquilo que o povo acreditava, aquilo que a sociedade defendia. Jesus bateu de frente contra a igreja, contra a sinagoga, os princípios religiosos, os grandes de Jerusalém, os grandes de Israel, todos sentiram-se afligidos. Quem é esse aí? É o filho de José, filho de Maria. Tem um texto que eles fazem essa afirmativa. É o filho de José, o filho de Maria, conhecemos, sabemos quem é ele, quem são seus irmãos. E esse camaradinho agora vem aí com essa história que ele é o Messias. Mas Jesus não abaixou a cabeça, porque ele tinha uma missão, a missão de Salvador. Jesus mostra-se como a porta que recebe as ovelhas, a porta do aprisco que recebe as ovelhas, que abraça as ovelhas, que cuida das ovelhas, aleluias. Eis aí o nosso Senhor e o nosso Salvador. E sabemos, amados, que nesses dias complicados que nós estamos vivendo, até mesmo a igreja chamada evangélica, muitas delas têm sugerido formas, assustadoramente, mas sugerem, formas de chegar ao céu, de chegar a Jesus, que não seja uma vida de compromisso verdadeiro e real com a porta. Infelizmente, amados, nós temos visto que essa realidade não é tão moderna. Já nos dias de Cristo Jesus, Ele mesmo faz referência, veja, todos os que vieram antes de mim, todos os que vieram antes de mim, versículo 8, todos os que vieram antes de mim, ou seja, antes de Cristo Jesus, já haviam aparecido muitos Messias, muitos daqueles que se afirmavam o cumprimento, o ápice das profecias messiânicas. Muitos mostravam-se como o Cristo. No entanto, Jesus desponta e fala: eu sou a porta, e joga por terra toda aquela situação religiosa, e diz, e nós precisamos entender isto, que Ele é o caminho verdadeiro, o caminho real. E diz ainda, amados, que são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Nós precisamos hoje, mais uma vez, voltarmos para a palavra do Senhor, voltarmos para a palavra de Deus, é mergulharmos na Bíblia, gente, porque nós estamos cheios de pessoas que estão facilitando o caminho, mas o caminho não é fácil, porque o nosso mestre disse que o caminho é difícil. Mas há muitos sacerdotes que estão, sei lá, dando um jeitinho, facilitando a caminhada. Estes são ladrões e salteadores, e aqueles que são ovelhas de fato, não dão ouvidos a esses enganadores. Olha, nos dias de Cristo Jesus, já existia similares aos falsos profetas atuais. Veja que coisa mais louca. E Cristo já afirma de forma clara a necessidade de olharmos para Ele como o único, como a porta que dá acesso à salvação.
que você não se deixe levar por nenhuma filosofia, por nenhuma forma de pensamento que contrarie a palavra de Deus, por mais sentido que faça aos teus olhos, ao teu entendimento. Isso aqui faz sentido, realmente. Não é só desse jeito, mas tem essa vertente, tem. Não, amados, não existe isso. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Lembre-se, ele afirma: eu sou a porta. 2. Jesus oferece liberdade e sustento. Todos aqueles que passam pela porta, Cristo garante-lhes liberdade e sustento. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Amém? Jesus afirma, irmãos, veja mais uma vez, anota aí no teu cérebro, misericórdia. Prega isso aí dentro do teu cérebro. Cristo diz: eu sou a porta, eu sou a porta. Ele enfatiza quantas vezes que ele é a porta. Diz ainda: se alguém entrar por mim, será salvo. Se alguém entrar por mim, será salvo. É necessário compreendermos um pequeno detalhe. Eu sei que todo mundo diz que a salvação é grátis. Como diz no popular, é 0800. Não é assim, missionária? Todo mundo faz essa afirmativa. E de fato o é. Você não precisa pagar financeiramente para herdar o reino dos céus, para passar pela porta. No entanto, quando nós observamos um pouco mais atentamente, vamos ver que a salvação é grátis, porque foi Jesus que deu. No entanto, para passar pela porta, existe um preço. E eis o grande problema: ninguém quer pagar o preço da fidelidade, da santidade. Fidelidade, fiéis ao Senhor. Santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vivermos longe do pecado. O pecado gera separação entre homem e Deus. Enfim, nós temos que lutar, igreja. Lutar contra o nosso eu, porque o nosso eu é tenso. Aquele eu que diz: olha, tudo bem, fica aí. Por que ir para a igreja? Por que ler a Bíblia? Por que louvar? Por que orar? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Não, fica aí, fica de boa. É o nosso eu, a velha natureza, o homem, a carne. E se você não lutar contra a carne, eis o preço: lutar contra a carne, você estará em maus lençóis. Mesmo sendo religioso, membro de igreja, porque não é o suficiente. Mas quando você entende que Jesus é a porta, que você passa por ela, disse Jesus: quem entrar por mim será salvo, quem passar por mim será salvo. A partir desse momento, irmãos, vale ressaltar ainda, abrindo um pequeno adendo, salvação, amados, só é verdadeira quando você encaixa-se na verdade, nos princípios de Deus. Só existe salvação se você observa os rudimentos, os ditos de Cristo, as ordens de Cristo Jesus. Não há como você associar a salvação com forma de vida que contraria os princípios do Senhor. Ou que sejam diferentes daquilo que o Senhor ditou para cada um de nós. E Cristo diz: será salvo. Mas aqueles que são salvos, esses têm um modo de vida diferente dos não salvos. Mas se você vive de forma semelhante aos não salvos, é porque você é um não salvo. É simples assim. Esta é uma afirmativa simples de Cristo Jesus. Mas aos salvos, Cristo diz que ele está liberto do pecado, liberto da escravidão dessa terra. Ele não vive mais para satisfazer a sua carne, satisfazer aquilo que esse mundo exige. Não, ele está livre para servir exclusivamente ao Senhor. Ele está livre da culpa do pecado original e também da culpa dos seus pecados, dos nossos pecados diários. Todas as vezes que nós olhamos para Cristo Jesus, arrependidos, confessamos nossos pecados,
eis que o Eterno nos purifica e novamente nos liberta do domínio de Satanás. Vale ressaltar que, se você pecou, você saiu do domínio de Jesus e entrou no domínio de Satanás. Saiu da luz, passou para as trevas. Também é simples assim. Não há como você, na prática do pecado, estar no aprisco, no cuidado, debaixo do cuidado de Cristo Jesus. Na verdade, são formas de traições, a exemplo de Judas. Mas, quando nós passamos pela porta, adentramos ao aprisco, mais à frente Cristo mostra-se como o pastor. E logo, logo vamos falar, eu sou o bom pastor. Vamos também observar essa afirmativa de Jesus. E Cristo Jesus, logo à frente, nos versículos posteriores, ele fala que ele é o pastor. E aqui ele está fazendo uma referência às ovelhas, que eram trazidas para o aprisco uma espécie de curral onde as ovelhas eram guardadas, e ali estavam em segurança dos bandidos, dos animais e essas coisas todas. Eis aí o sustento do Senhor, o cuidado de Jesus. E esse mesmo cuidado, Ele tem sobre as nossas vidas. Se nós somos fiéis ao Criador, estaremos com certeza dentro do aprisco, dentro do lugar reservado às ovelhas. E o Senhor nos guarda e nos protege desse lugar de todas as ações do mal, todas as ações do maligno. E diz ainda a palavra, no final do versículo, sairá e achará pastagem. Pastagem, irmãos. Pastagem é o alimento das ovelhas. Elas vão para o pasto pastar. Vão para o pasto comer. E é isso que o Senhor nos garante. Que Ele nos dará o sustento. E isto em todas as áreas da nossa vida. A provisão no dia a dia. A provisão da saúde. A provisão espiritual. A provisão emocional. Jesus, Ele age de uma forma completa sobre a nossa vida. A nossa porta, a porta aberta para cada um de nós, proporciona-nos o sustento. O Senhor nos ampara, nos guarda, Ele nos protege. E ainda, irmãos, mostra que entrará e sairá e achará pastagem. Mostra uma relação contínua de comunhão com o Todo-Poderoso. Entra, sai, procura pastagem, entra, sai. E assim era, talvez ainda seja, a rotina das ovelhas. Aprisco, pasto, pasto, aprisco, sai, entra, entra, sai. É uma relação contínua, sempre debaixo do cuidado do bom pastor. Mas a porta, sempre passando pela porta. E esta é a verdade do Senhor para as nossas vidas, uma aplicação de Cristo Jesus para a nossa vida, irmãos. Nós temos que passarmos por essa porta, sempre, e nos mantermos fiéis ao Senhor a cada instante, a cada minuto, porque é Ele que age, é Ele que cuida de cada um de nós. Amém? Disse Jesus, eu sou a porta. Lembrando-nos que Ele é o único acesso ao céu. Afirma ainda que oferece liberdade e sustento. Ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas, que guarda as suas ovelhas. E por fim, no versículo 10, Ele nos protege do ladrão e nos dá uma vida abundante. Versículo 10, João capítulo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém? Esta é a promessa do Senhor para as nossas vidas. É a promessa de Deus para cada um de nós. Ele nos guarda dos ladrões. Entenda ladrões armados como toda situação de risco contra a tua vida. Advinda de situações comuns, talvez da sociedade, e ou no campo espiritual. Jesus, Ele nos guarda, Ele nos protege do ladrão que vem roubar-nos em todas as áreas da nossa vida. A proteção do Senhor para conosco, ela é completa e nós não podemos esquecer desse detalhe. Amém? Esses ladrões também
Aqui nesse caso, mais especificamente, Jesus estava referindo-se aos líderes religiosos daquela época em que roubavam as pessoas, faziam promessas e recebiam ofertas que não eram repassadas ao templo. A respeito destes é que Jesus fala que são ladrões e salteadores. Mais uma vez, veja que nada mudou. Nós estamos vivendo 20 séculos pós Cristo Jesus. E os ladrões e os salteadores da fé estão aí, presentes em nosso meio, levando as pessoas ao engano, roubando das pessoas a paz, a satisfação, a alegria, a verdadeira comunhão com o Eterno, levando as pessoas a viverem um engano. E esse é o grande problema, porque aqueles que estão enganados, esses não passam pela porta. Nós temos que estar sempre atentos a isso, sempre atentos. Eu costumo dizer, irmãos, que tudo que nós vemos hoje, que tenha um aspecto espiritual. Se você está na internet, nas redes sociais, é um campo propício para isso. Aparece uma mensagem legal, uma mensagem talvez motivadora, de otimismo, essas coisas todas, ou que tenha um cunho espiritual. Antes de você comer, absorver, medita muito, porque o inimigo tem agido de uma forma tão intensa, em que as pessoas têm se alimentado de pequenas mensagens, mas cujo objetivo e a base não é Jesus Cristo. É preciso um cuidado muito grande com essas afirmativas filosóficas, afirmativas teológicas, inclusive, e outras tantas formas de mensagem que aparecem. Fique atento, porque o ladrão está aí. O ladrão está aí para roubar a tua fé e a tua comunhão com o Todo-Poderoso. E por fim, Jesus diz que Ele nos dá vida abundante. Mais uma vez, versículo 10, João capítulo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, todas as vezes que nós ouvimos a palavra abundância, ela nos leva a pensar em prosperidade. Nos leva a pensar em situações que nos darão um resultado financeiro, equilíbrio financeiro ou coisa dessa forma. Mas não era bem este o foco de Jesus. Jesus não estava referindo-se, o contexto não é esse. Jesus não estava referindo-se a uma vida abundante, uma vida rica, mas uma vida abundante no aspecto de espiritualmente plena. Aqueles que passam pela porta, Jesus, estes possuem uma vida espiritual plena, porque Jesus veio para restaurar a nossa comunhão com Deus, a comunhão que foi rompida pela prática do pecado. A vida abundante, irmãos, ela inicia-se no novo nascimento e nos conecta com a verdade do Senhor, conecta-nos ao Criador. Essa conexão havia rompido. Quando Adão e Eva pecaram, romperam essa comunhão, essa conexão. Agora, o Senhor nos permite essa reconexão, essa volta a estar na presença dEle. Eis um dos aspectos da vida abundante. Jesus à porta. Ainda, vida abundante, propósito e direção na vida. A vida daqueles que passaram pela porta não é vazia. Eles carregam em si propósitos. Oh, glórias! Carregam propósitos na sua vida. A sua vida tem um significado. Vida do servo de Deus tem significado. Amém? Jesus nos chama, irmãos, para vivermos, para honrar e glorificar o Criador. Este é o nosso maior propósito e todos aqueles que passaram pela porta, com certeza, precisam colocar em prática esse propósito. Ainda, vida abundante, paz e alegria, mesmo em meio às dificuldades.
Talvez seja o aspecto mais difícil da vida abundante. A paz e a alegria no meio das dificuldades. Mas os que passaram pela porta, adentraram ao aprisco, ovelhas do Senhor, adentraram ao aprisco do Senhor. Estes, amados, mesmo em meio às adversidades, às dificuldades do dia a dia, eles vão viver a alegria que vem do Espírito de Deus para a nossa vida. Eu sei que é difícil, muito difícil, complicado demais, mas é possível, até porque Jesus nos garante essa realidade. Esta vida abundante de paz e alegria, ela não nos separa e também não afirma que é a ausência de sofrimento, de problemas e essas situações todas. Mas quando você passa pela porta, a tua visão é totalmente transformada. E você há de entender que, mesmo em meio às dificuldades, você passou pela porta. Amém? Ainda, vida abundante, transformação do caráter e relacionamento. Aqueles que passaram pela porta, irmãos, passaram pela porta. Estes foram transformados, passaram por uma transformação interior que os assemelha à porta, a Jesus. Oh, glórias! E eles refletirão no seu dia a dia, nas suas ações, atos, o fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículos 22 e seguintes. Nós vemos, amados, que é impossível passar pela porta e não frutificar no Espírito. Quando você passa pela porta, de fato, toda a tua vida é afetada ou envolvida diretamente com a graça do Senhor, e as tuas ações representarão ou refletirão a presença do Todo-Poderoso. Vida abundante, vida eterna garantida. Vida eterna garantida. Se você passou pela porta, a tua salvação é garantida. Jesus é a salvação, é o caminho. Oh, glórias! Jesus mostra essa perspectiva de vida eterna como uma realidade para a nossa existência. Amém? E com certeza, quando estivermos todos ali na glória, vamos entender de fato o que é a abundância que o Senhor nos prometeu. Certamente veremos a plenitude da abundância na nossa comunhão perfeita, sem ruídos com Deus. Uma comunhão integral com o Senhor. Esta é a afirmativa de Cristo Jesus a respeito da vida abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só para nós fecharmos esta verdade a respeito da abundância. Abundância não é vida isenta de problemas, como muitos pensam. Vida isenta de problema não existe. Nem mesmo Jesus viveu sem problemas. Não é prosperidade material garantida, como muitas vezes é pregado. Para você viver em abundância, você precisa ter recursos materiais, financeiros, etc. Não necessariamente nesse aspecto. E ainda, não é uma busca egoísta, não, de forma alguma. Mas sim, é um viver a presença de Cristo Jesus de forma intensa, verdadeira e real. Amém, amados? Disse Jesus, eu sou a porta, eu sou a porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Essa palavra chama-nos a uma meditação, que nós possamos refletir, analisarmos, se de fato já passamos pela porta. Se de fato já adentramos ao aprisco, onde estão as ovelhas de Cristo, nosso bom pastor. É para nós refletirmos e adequarmos a nossa vida a essa realidade, em nome de Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor plante, crave essa palavra no nosso coração. Oh, glórias! E vivamos a verdade de Cristo intensamente. Nós vamos orar.
Senhor, muito obrigado por mais uma vez nos ensinar a observarmos os teus preceitos e olharmos para ti como solução única para as nossas vidas. Oh Deus, fala aos nossos corações para que entendamos sempre o teu querer, compreendamos a tua verdade e vivamos a tua realidade. Oh Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Nunca esqueçam, disse Jesus, eu sou a porta. Amém? Mensagem 1349.